Bem-vindo ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On, que liga a medicina de ponta com você. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Tamine Capato, fisioterapeuta, especialista em distúrbio do movimento. E junto nós temos aqui o doutor Edson Chu, nosso companheiro de podcast, professor livre-docente lá da Faculdade de Medicina da USP. Bem-vindo, Tamine, bem-vindo, Edson. Bom dia. Queria apresentar para os ouvintes que a Tamine Capato, a nossa amiga, ela é fisioterapeuta especializada na abordagem da doença de Parkinson. E ela tem 2 doutorados. Ela tem doutorado pela Universidade Radboud, da Holanda, onde ela mantém colaboração científica com essa universidade muito produtiva da Europa sobre doença de Parkinson. E ela também fez doutoramento na Universidade de São Paulo, pelo Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é membro do comitê executivo do famoso Movement Disorder Society, que é a sociedade internacional mais famosa do mundo em termos de doença de Parkinson e distúrbios de movimento. Bom dia, Tamine. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje para falar de um assunto que eu gosto bastante, né? Que é a doença de Parkinson. Fiquei bastante lisonjeada, porque a gente não tem muitas oportunidades para falar sobre exercício, sobre fisioterapia em Parkinson. E hoje em dia é um dos assuntos que mais cresce no nosso meio de discussão, né? Como é que a gente pode usar esse recurso para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, bastante ansiosa para começar o bate-papo. A Tamine é fisioterapeuta. Nós não poderíamos deixar de convidar o fisioterapeuta aqui, já que nós frisamos tanto na nossa série de Parkinson que existem 3 pilares no tratamento, que é o medicamentoso, o cirúrgico e o movimento, o tratamento de reabilitação. Nós tínhamos que trazer uma fisioterapia e nós trouxemos aqui uma fisioterapeuta e especializada no assunto. Edson, antes de a Tamine entrar, vamos recordar rapidamente os sintomas, principais sintomas motores da doença de Parkinson? Então, os sintomas da doença de Parkinson, eles podem ser divididos em 2 grupos. Nós temos os sintomas motores e os sintomas não motores. Os sintomas motores, que são sintomas que hoje em dia fazem parte dos critérios para o diagnóstico de doença de Parkinson, é o famoso parkinsonismo. Tá? Famoso parkinsonismo. Ou seja, os principais componentes do parkinsonismo são retardo de movimento, nós chamamos isso de bradicinesia, ou lentidão dos movimentos, rigidez, principalmente rigidez muscular, nós chamamos de rigidez muscular plástica, né, como se fosse aquela rigidez rigidez em roda denteada, né, aquela rigidez que segura, solta, segura, solta, segura, solta. Bom, tremor, né, principalmente tremor de repouso, é o terceiro sintoma cardinal motor da doença de Parkinson. E a instabilidade postural, né, são os 4 principais sintomas cardinais motores da doença de Parkinson. Claro, tem vários outros sintomas, a Tamine vai nos explicar posteriormente. Em relação aos sintomas não motores da doença de Parkinson, nós temos a depressão, ansiedade, ou seja, sintomas psíquicos. Nós temos também a hiposmia, ou seja, dificuldade de sentir cheiros, odores. Nós temos também distúrbio de sono, alteração de sono, dificuldade para dormir, né? Principalmente dificuldade inicial, sono, insônia propriamente dito, assim como o que nós chamamos de distúrbio comportamental do sono REM, em que a pessoa sonha muito, a pessoa fala à noite enquanto dorme, se movimenta durante o sono, né? Inclusive a pessoa pode até cair da cama, pode sair andando. Bom, fora esses sintomas, nós não podemos esquecer da obstipação intestinal,
né? Obstipação intestinal, constipação intestinal, que é o famoso intestino preguiçoso. Nós não podemos esquecer também de outros sintomas, como incontinência urinária, que pode acontecer nos pacientes com doença de Parkinson, né? Também, atualmente, faz parte dos sintomas não motores da doença de Parkinson, né? Nós não podemos esquecer daquele mal-estar nos membros inferiores, né? O que caracteriza, que nós chamamos síndrome de pernas inquietas, que são o mal-estar em membros inferiores, desconforto em membros inferiores, de modo que o paciente acaba movimentando as pernas, acaba andando para aliviar esses sintomas, fazendo agachamento para aliviar esses sintomas, né? Bom, outro sintoma não motor seria a desautonomia, ou seja, disfunção autonômica, dificuldade do organismo de regular o sistema cardiovascular, de tal maneira que quando a pessoa levanta de repente tem tontura, a pessoa acaba tendo sintomas de cansaço, diminuição de atenção, tudo isso por hipotensão postural, falta de tolerância à posição em pé, ou seja, nós chamamos isso de intolerância ortostática, né? Então, esses são os principais sintomas não motores da doença de Parkinson. Boa, Edson. Tamini, qual que é, aqui nós fizemos uma série de Parkinson, nós entrevistamos um neurologista, o Edson, neurocirurgião, falou, eu, neurocirurgião, falei, o Kleber, neurocirurgião, falou, mas há uma importância enorme hoje para o tratamento na equipe multidisciplinar. Qual é a importância da equipe multidisciplinar no tratamento da doença de Parkinson? Bom, Marcelo, essa é uma pergunta assim, muito bacana. Eu até agradeço por ela ter vindo primeiro, que dada a complexidade da doença, como o Chu falou, a gente tem milhões de sintomas para a mesma doença. Então, é uma doença muito complexa, multifacetada. Muito individual, muito né? Individual, que a gente tem que tomar em conta isso na hora do tratamento, porque o tratamento hoje a gente sabe que tem que ser personalizado, centrado no paciente. Então, dada essa complexidade toda, o neurologista ele não consegue manejar todos esses sintomas sozinho. Então, ele precisa de uma equipe apoiando, né? E essa equipe multidisciplinar hoje ela é composta por vários profissionais da área da saúde. E a fisioterapia é uma delas que trabalha muito próximo, porque a gente tem papel, além de ajudar o gerenciamento, hoje o fisioterapeuta especializado, ele também tem uma função de auxílio diagnóstico, porque a gente faz algumas avaliações periodizadas, a gente faz avaliações específicas de marcha, equilíbrio, movimento funcional, e tudo isso dá suporte para o neurologista na hora do diagnóstico, né? Então, só para voltar um pouquinho, por que isso é tão importante, que recentemente assim, houve um aumento muito grande do número de publicações nessa área, mostrando efetividade. Então, a gente hoje tem estudo de classe A, né, de classe 1, de nível de evidência A, de recomendação efetiva de fisioterapia para a doença de Parkinson. Então, as evidências estão aí. Então, a Sociedade Internacional de Distúrbios do Movimento, que é a AMDS, ela reconhece hoje a fisioterapia como parte do tratamento. Então, a gente tem o tratamento farmacológico, né, com a medicação, o tratamento não farmacológico, cirúrgico, fisioterapia, exercício, e a junção das duas coisas, que é o que a gente acredita hoje que seja mais eficiente, e é o que a literatura nos dá de suporte. Tamini, uma coisa interessante, eu vou te fazer duas perguntas dentro dessa mesma pergunta. Uma delas, você me falou que hoje o fisioterapeuta ele virou profissional de primeira linha no sentido, alguém passa mal, antes era o médico, hoje procura-se também o fisioterapeuta. Isso. Qual é a importância do fisioterapeuta conhecer, do fisioterapeuta em geral, não precisa ser o especialista na doença de Parkinson, reconhecer os sintomas da doença de Parkinson? Bom, primeiro, é super importante. Resposta rápida, né? Super importante. Não dá para fazer fisioterapia para Parkinson sem reconhecer pelo menos os 4 sinais cardinais, né? Que é o tremor, bradicinesia, a instabilidade postural e a rigidez. Por quê? De
cara, quando o paciente vem para a gente, ou ele está muito rígido, ou ele está bradicineico, que está com a lentificação, seja dos movimentos ou da marcha, e isso vai impactar na qualidade de vida dele, né, nas atividades de movimento funcional. E o fisioterapeuta hoje, sendo um profissional de primeira linha, porque hoje não é mais técnico em fisioterapia, existe faculdade, né, é um bacharelado de fisioterapia. Então, a gente estuda toda a parte anatômica, fisiológica, isso de todas as doenças. E quando a gente está na área da neurologia, a gente tem uma área hoje que é o distúrbios do movimento, né, dentro da fisioterapia. Então, hoje a gente tem uma especialidade, embora isso não seja muito divulgado aqui no Brasil, mas na Associação Internacional de Fisioterapia, que é a INPA, né, Associação Internacional de Fisioterapia Neurofuncional, a gente tem o grupo de distúrbios do movimento. Inclusive, eu sou presidente desse grupo. Então, a gente tem feito várias forças-tarefas para que isso seja bem difundido no mundo inteiro. E aqui no Brasil, junto com a Abrafim, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, a gente tem feito vários eventos no país para poder tentar melhorar a qualidade não só de conhecimento, mas também de difundir essas técnicas que são tão diferenciadas e são tão importantes para o tratamento desses pacientes. Além das técnicas de tratar, esses fisioterapeutas que gostam da área da neurologia, mais especificamente nos distúrbios do movimento, eles precisam aprender a avaliar, examinar esses pacientes. Porque examinando, a gente consegue observar esses sintomas motores e principalmente os não motores, que nem sempre eles estão claros, é como se fosse assim, a gente vê a ponta do iceberg, mas lá embaixo é uma gama de outros sintomas que eles não estão aparecendo para a gente. E, às vezes, na avaliação funcional, na avaliação da fisioterapia, a gente consegue perceber, por exemplo, que às vezes o paciente está caindo muito, mas o problema não é de ajuste postural, mas sim de uma hipotensão postural, que pode vir. Está caindo a pressão. Cai a pressão, ele começa a cair. E isso, se for lá no começo da doença, é um red flag, né? Uma bandeira vermelha aí para algum tipo de parkinsonismo atípico que pode estar ali, não só uma doença de Parkinson clássica. Então, reconhecer não só os sintomas clássicos, mas também os sintomas não motores, já desde o início. Saber quais são, pelo menos, essas red flags, essas bandeiras vermelhas, para outros tipos de parkinsonismo, isso pode auxiliar o médico, inclusive, em rever esse diagnóstico, em fazer... Ou levantar a hipótese diagnóstica. Alguma outra hipótese. No começo, se o paciente está ali com a gente fazendo, por exemplo, com outro colega, um pilates, né, fazendo uma fisioterapia para alguma outra disfunção musculoesquelética, que seja, por exemplo, uma dor. Será que isso é dor mesmo? Uma dor que não melhora com nenhuma conduta fisioterapêutica? Né? Rígido, tá rígido. braço, tem alguma né? coisa ali, não estou conseguindo colocar o casaco, que é uma queixa muito comum, né? Não consigo alcançar, porque parece que trava. Ele começa, né? a usar a mão esquerda para tirar as coisas do bolso à direita. Aí você, né? vai olhar o paciente andando, quando ele vai chegando no consultório, você vê que tem uma diminuição da oscilação do balanço do braço, né? Uma assimetria ali. Então, isso já é um sinal que provavelmente existe uma bradicinesia, uma rigidez naquele hemicorpo, que no começo a gente sabe que o Parkinson pode ser assimétrico, né? Aliás, ele é assimétrico no começo. E, então, já são sinais que o fisioterapeuta precisa saber. Ou seja, né? Se ele é profissional de primeira linha, ele receber um paciente, é importante ele reconhecer alguns desses sinais para poder oferecer mais qualidade de vida. Muito importante. E o paciente não perder o tempo dele, né? Com tratamento desnecessário. E é o que eu sempre falo para os meus alunos em congresso, em curso. Escutem o paciente, porque eles vão contar para vocês exatamente o que eles estão sentindo. Né? Eu estou com dificuldade de mexer meu braço, ou então eu estou com um pouco mais de tremor. A minha mulher fala que eu estou tremendo quando eu estou parado, mas eu não percebo, que é o tremor de repouso, né? Que nem sempre eles estão percebendo. Às vezes incomoda mais a família do que o próprio paciente, porque não dói, né? Não tem dificuldade nenhuma. No começo, às vezes, nem impacta na funcionalidade. Então, esses sinais, a gente tentou, em 2014, em conjunto com várias associações europeias e mundiais,
começou isso na Europa, um guideline de fisioterapia para a doença de Parkinson. Então, a gente começou a trabalhar nesse material. Em 2015, nós fizemos a versão em português e adaptada para Brasil. Então, existe esse livro hoje, ele chama Diretriz para a doença de Parkinson, Diretriz de Fisioterapia para a doença de Parkinson. Ele é online, é disponível. Não paga nada, é só fazer o download. Olha depois lá, eu posso deixar deixa o aí link pra gente, para vocês. que eu vou colocar na descrição do podcast. Isso. E sabe o que é bacana dessa diretriz? Que a gente tem 3 volumes. O primeiro material, que é o livro grande, é para fisioterapeuta. O segundo material é um material preparado para as pessoas que vivem com Parkinson e os familiares e cuidadores. E o terceiro material é uma diretriz para os médicos. Quando indicar a fisioterapia, por que indicar. E muito pouca gente conhece isso, só, né? Que legal, hein? Então, assim, é um material pequeno, mas, peraí, deixa eu ver por que eu preciso indicar a fisioterapia para esse paciente. É um material de 2015, ele foi atualizado hoje em forma de artigo científico. Também eu posso depois passar o link para vocês. A gente tem hoje o guideline da Academia Brasileira de Neurologia para Parkinson, que foi publicado agora em 2022, e onde a gente escreveu uma seção do artigo, do guideline da Academia Brasileira de Neurologia sobre reabilitação em doença de Parkinson. Então, para os médicos que estão assistindo, eu acho que é uma boa dica de saber, assim, pelo menos o que tem de novo. Sim, né, nessa área. Para o médico em geral, o médico também, Exato. O generalista vai receber pacientes com doença de Parkinson, né, Edson? O ortopedista, às vezes, recebe. O ortopedista recebe muito aquela queixa, aquela dor no ombro, aí o ortopedista vai lá, faz, não tem nada comigo, mas se ele perceber que o paciente tem bradicinesia, rigidez, levanta a lebre, né? E aí a gente volta naquela questão do cuidado multidisciplinar, né? Que, na verdade, essas conversas multidisciplinares, elas deveriam acontecer com mais frequência, que é o que a gente está fazendo aqui. E é né? A pergunta que eu ia te fazer, é importante a interação fisioterapia com o médico que está tratando, Sim. com o médico que está acompanhando ou com outros profissionais? A gente precisa disso, porque a gente não consegue trabalhar sozinho, né? Posso dar alguns exemplos, alguns cases que acontecem. O paciente, às vezes, vem para mim para fazer o exercício, a fisioterapia, super rígido. Aí a gente conversa com o médico, olha, será que antes do exercício ele pode tomar uma metadinha do Prolopa, né? Uma dosezinha, só para dar uma melhorada nessa rigidez? Por quê? Ele estando em on e ele ficando menos rígido, a gente vai conseguir acessar melhor essa musculatura, a gente vai conseguir um trabalho melhor, ele vai conseguir levar esse trabalho para casa, ele vai generalizar isso para a atividade de vida diária, consequentemente, vai melhorar a qualidade de vida dele. Ele vai trabalhar depois melhor na terapia ocupacional, ele vai se posicionar melhor na hora que ele estiver sentado, né? Ele pode ser paciente, por exemplo, que tem dificuldade com o membro superior para escovar o dente e, de repente, a gente fala até com o dentista, olha, a gente precisa substituir a escova normal por uma escova elétrica, porque ele não está conseguindo fazer a escovação. Então, essa conversa multidisciplinar, ela precisa acontecer. O que eu tento fazer é, pelo menos uma vez por mês, ligar para o médico, família. Não dá para a gente fazer todo mundo junto por causa da correria, mas, poxa, a gente tem grupo de WhatsApp hoje para tudo, né? Por que a gente não pode fazer um grupo de discussão multidisciplinar? Exatamente. Né? Então, assim, a questão da tecnologia hoje dá um suporte enorme para a gente, né? Fazer esse tipo de coisa. Faz um Zoom, grava um áudio no trânsito, né? Mas faz a mensagem chegar. Né? Não dá para a gente trabalhar todo mundo no mesmo teto? Ok. Mas a gente tem maneiras de fazer comunicação. Eu falo pouco, né? Então, imagina que... Tudo bem. Vai ter que comunicar, né? Tem que comunicar. Isso é melhor para o paciente. Nem que for para dar um sinal de fumaça, né? Mas é importante. Né? Edson. Mas essa interação realmente é importante demais. Até que, muitas vezes... o paciente chega no neurologista encaminhado pelo fisioterapeuta, por exemplo. Quando o fisioterapeuta consegue detectar os principais sinais e sintomas da doença de Parkinson, faz a suspeita e encaminha para o neurologista. Então, isso é uma coisa que a gente percebeu aqui,
inclusive o Rodrigo, que nós entrevistamos, que tem a doença de Parkinson, mas normalmente o sintoma motor, o paciente já está ali há 2, 3 anos com sintoma motor de bradicinesia, rigidez, sem reconhecer a doença e sem o profissional de saúde reconhecer a doença. Muitas vezes sem perceber e outras vezes percebendo, porém o psicológico negando. Né? Por isso que é importante a divulgação, porque assim, uma coisa que eu percebi, você falou assim, primeiro, a doença de Parkinson, ela tem um tratamento muito personalizado, é um P da medicina dos 5 Ps. E o outro P da medicina dos 5 Ps, que é muito importante na doença de Parkinson, é a participação do paciente. Exatamente. O paciente tem que participar. E eu percebi que na doença de Parkinson, a participação ela é muito forte através das associações. Muito. Grupos, qual é a de importância apoio. desses grupos, na sua opinião? Esses grupos de apoio? Eu gosto muito das associações e elas têm atividades muito boas. Mas, assim, como todo lugar, universidade, associação, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai expor a informação, porque nem todas as pessoas vão receber essa informação do mesmo jeito. Né? Então, assim, quando eu conheço o pessoal das associações, eu quero dar os parabéns, né? Porque é um trabalho fantástico que eles fazem, um apoio muito grande que a gente não consegue chegar em lugares que eles conseguem chegar. Principalmente pacientes mais humildes. Mais humildes, pessoal que não tem acesso a nada de saúde. Então, eles fazem um meio de campo aí muito bacana, né? Mas eu concordo que nem sempre a informação chega na melhor qualidade. É igual o Google, né? A gente põe lá, doença de Parkinson, vai vir... É melhor né? nem ver. Vem um monte de coisa. Então, é o que eu sempre falo. Tá com dúvida? Chega, porque sempre, em todas as associações, tem alguém que é o coordenador, o responsável, né? A gente tem a associação, por exemplo, Brasil Parkinson, que a gente tem colegas muito bons, tem a Érica, que está à frente da associação, tem em Piracicaba, enfim, tem vários centros aí que a gente pode chegar no coordenador e são pessoas capacitadas. Então, se o paciente está com dúvida, chega para receber a informação de qualidade. A informação, hoje, é um remédio, né? Se você tiver uma informação de qualidade, você vai conseguir melhorar vários aspectos da vida. Agora, o que eu acho o maior problema é o volume de informação que está sendo colocada, principalmente em rede social, sem filtro. Né? Então, a gente precisa ter um filtro. Olha, isso vale para todos os grupos de apoio, grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram. A gente precisa ter um filtro. Então, assim, será que isso que eu estou falando aqui vai impactar de uma forma boa, positiva ou negativa no paciente? Ou, por exemplo, aquelas pessoas que já têm uma tendência a ter uma ansiedade, uma depressão, se eu não vou ainda criar um problema maior. Então, é um cuidado que todo profissional da saúde tem que ter quando você vai falar alguma coisa em público, né? Se vocês forem ver, eu não tenho muito... eu não ponho muita coisa em rede social, porque esse é um perfil meu. Eu não sou uma pessoa muito da mídia, né? Mas eu acho importante a divulgação, mas tem que ser uma divulgação responsável. Né? Eu acho que tem muita coisa que a gente encontra na rede que ajuda muito. Principalmente assim, as questões de qualidade de vida, né? Mas tem outros assuntos que precisam ser filtrados. Eu acho que a palavra é essa, é filtrar. Tanto quem está informando quanto quem está recebendo. Será que aquilo ali é bom para mim? Se não for, né, deixa de lá, deixa eu procurar. As associações de profissionais da área da saúde, tanto a Academia Brasileira de Neurologia, a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, a gente tem um cuidado muito grande com tudo isso. E se vocês, público, né, e profissionais da área, quiserem mais informação sobre isso, são lugares bons que vocês podem confiáveis, procurar. Né? Porque ali vai ter medicina e fisioterapia baseada em evidência. Né? Então, eu acho que é uma fonte. A gente tem canais de comunicação. Não vai ter mágica ali, né? Não. Né? Na verdade, Marcela, a mágica não existe. Né? É a gente que tem que fazer ela acontecer. Né? Eu acho que é isso. Né? É fazer tudo baseado em evidência,
personalizar, ver o que a pessoa precisa e montar um programa de reabilitação adequado. Porque, por exemplo, hoje a gente fala muito exercício intenso, mas quem aqui nessa mesa, não bate aí na mesa, hein, Chu? Quem aqui nessa mesa faz exercício aeróbico de alta intensidade, 150 minutos por semana? Alta intensidade. Não. Eu não faço. Não é? É difícil. Então, antes da gente propor algumas coisas, a gente precisa pensar, peraí, o que é alta intensidade? Então, vamos personalizar, porque o que é alta intensidade para o Edson não é a mesma que alta intensidade para mim e não é o mesmo para você. Se você chegar com essa informação, 150 minutos, alta intensidade, para um paciente que tem doença de Parkinson e está deprimido, ele vai deprimir mais ainda. Ele não vai aderir. Ele não vai aderir. Entendeu? Né? É uma barreira. Isso vai ser uma barreira para a aderência do tratamento, que é um outro fator muito importante que precisa ser discutido. Peraí, senta aqui comigo. Vamos montar um programa de reabilitação para você. Esse programa de reabilitação, primeiro eu preciso saber se ele tem condições físicas, muscular, cognitiva, respiratória, circulatória, para fazer o tipo de exercício que eu estou querendo propor. Os estudos hoje, e realmente a gente tem evidência de nível A para exercício intenso em esteira e bicicleta ergométrica. São os estudos muito bonitos, super elegantes, bem desenhados e com efeito bastante significativo. Então, é o que a gente tem de evidência. Precisa fazer? Sim, porque é a evidência que a gente tem hoje. No entanto, hoje a gente já sabe também que esses estudos foram feitos com pacientes de novo, com pacientes recém-diagnosticados, até RONHAR 2, quer dizer, muito no início da doença. Então, esse é o cara que realmente precisa fazer exercício muito intenso. Então, a gente está falando de um programa preventivo, porque essa mesma sequência de estudos aí veio análises de subgrupo ou análise secundária mostrando, por ressonância magnética funcional, um aumento não só de volume, de estrutura e de funcionamento do córtex encefálico. Olha só, então vamos falar aqui de exercício. Você começou, então vamos dividir. Paciente recém-diagnosticado. Isso. Você fez exercício de alta intensidade. Você teve modificações cerebrais nesse paciente. Exatamente. E hoje a gente já sabe que é modificação de estrutura e de função. Olha só. E aparece na ressonância. Os estudos são lindos, saíram agora, né? Os dois primeiros que isso são com grupo controle. Com grupo controle, olha controle só, de 6 meses. Olha só. E o primeiro saiu no Lancet, o segundo saiu no JAMA. E o terceiro saiu agora recentemente, esse que mostra a alteração de função, é uma análise secundária do que a gente chama de Parkinson Shape, né? Que é o pessoal que fez exercício aeróbico de alta intensidade, compararam com o grupo que fez alongamento, esses pacientes foram seguidos por 6 meses e mesmo assim eles mantêm. Ou seja, melhora. Melhora de sintoma eu motor. acho que vai precisar de mais estudos, replicando esses estudos, mas dá para arriscar em afirmar que o exercício nos pacientes recém-diagnosticados, ele vai melhorar a função cerebral desses pacientes. A gente pode dizer que existe uma tendência para isso. A gente precisa tomar bastante cuidado, né, na hora que a gente vai falar isso. Existe uma tendência, sim, de melhora. E o que a gente pode falar, baseado já em estudos em animais, né, é que existe um efeito neuroprotetor. Isso a gente já consegue ver. Porque em 6 meses não houve modificação. Eles continuam já dá para falar retardo na progressão da doença? Eu não gosto muito da palavra retardo, mas eu acho que a gente pode falar em efeito modificador da doença. Ah, olha só. Tá? Que coisa que a gente não via há alguns anos atrás. Então, a gente pode pensar coisa que a gente você não via e chamava a doença de mal de Parkinson, né? Hoje é doença de Parkinson, tá? Então, assim, a gente pode falar em efeito modificador da doença. A gente vai modificar a forma como essa doença vai. Isso a gente já vê com os exercícios de fisioterapia há muito tempo. A gente é da geração que o paciente com Parkinson só chegava, né, para a gente totalmente rígido, acinético,
E, assim, não tinha muito mais o que fazer, a não ser proporcionar qualidade de vida. Hoje, a coisa mudou. Né? A gente tem paciente aí com 20 anos, 30 anos de Parkinson, ativo, fazendo tudo que gosta, com qualidade de vida. Então, o objetivo principal... Isso não é fantasiar a doença. Não, é realidade. Porque, assim, nós fomos realidade. pegos de surpresa. Algumas pessoas nos criticaram fortemente, porque mudou. De fato, vamos falar de quanto tempo para cá? 10 anos? 8 anos? 5 anos? Eu diria até cá? Menos, de uns 5 anos para cá, 5 onde as anos pra evidências cá, realmente ficaram as fortes. evidências ficaram né? fortes, as coisas se modificaram, a história do mal de Parkinson foi deixada de lado. Isso não é fantasiar, isso é uma realidade que está surgindo na doença de Parkinson. Por isso que é tão importante o esclarecimento. Entender que a atividade aeróbica intensa, ela realmente pode ter esse efeito neuromodificador se ela for começada no timing certo, na hora certa, né? Logo depois do diagnóstico. Então, a gente está falando, assim, de um modelo de reabilitação que a gente pode ter 3, 4 fases. Então, a primeira fase seria o objetivo de neuroproteção, preventivo, né? Que a gente faz uma avaliação funcional, verifica as condições físicas dessa pessoa. Se ela tiver condições de fazer exercício de alta intensidade, ele vai para lá, né, para fazer o treinamento específico. E não é só caminhar na rua, porque esse tipo de estudo ele mostra o quê? É um treinamento padronizado, que é diferente, gente, de atividade física, que é caminhar, dança, embora a gente tenha evidências mostrando tai chi, dança e outras modalidades esportivas como atividade física que também pode melhorar alguns bicicleta, ping-pong, que é tênis de tênis de mesa. mesa. E a gente sabe que melhora mesmo. Por que melhora? Porque você ativa a dopamina, né? E tem uma resposta motora efetiva. No entanto, quando esse paciente está numa fase de transição, vamos dizer assim, do RONHAR 2 para o 3, uma fase inicial... RONHAR, fala para o público. O RONHAR, gente, é uma forma da gente classificar a severidade da doença. Então, a gente vai de 1 a 5, né? 1 é o mais fraquinho. Mais fraquinho, que é difícil a gente ver, porque normalmente esses pacientes ainda nem estão diagnosticados. O que a gente vê mais é de 2, 2,5, né? E são essas pessoas que chegam para a gente super bem e que é a hora de começar. É o time. Ele não vai precisar, por exemplo, fazer fisioterapia todo dia, mas ele precisa fazer. Ele tem que ter uma orientação do fisioterapeuta para saber qual é a melhor forma dele manter essa condição física, quais são as condições e capacidades e habilidades clínicas que ele tem para poder desempenhar e escolher junto com ele, porque é muito importante ele escolher junto a atividade que ele gosta de fazer. Que ele gosta, né? Para ter prazer, para aderir ao tratamento. Né? E precisa ser efetivo. Já numa fase que a gente vai para o 3, seria uma fase mais moderada da doença, intermediária, mas que a pessoa está fazendo tudo ainda, mas ela precisa de tratamentos específicos. Porque quando a gente fala de exercício aeróbico, a gente está falando de melhora de condicionamento físico, melhora de alguns sintomas motores, como rigidez, né? Bradicinesia. No entanto, quando esse paciente ele já tem alteração de marcha, alteração de equilíbrio e vão entrando mais alguns outros sintomas não motores que vão complicando um pouco o dia a dia da pessoa, mas ele ainda faz tudo sozinho, consegue se mexer, aí sim a fisioterapia tem um papel muito importante que já é de adaptação de atividades ou treinamento de tarefa específica. E nessa hora ele vai precisar de um treino específico de marcha, um treino específico de equilíbrio, que a atividade aeróbica e os outros exercícios ainda não são capazes de dar o suporte. Então, por exemplo, o freezing da marcha, hoje a gente também tem estudo já de alto nível de evidência mostrando que a fisioterapia realmente é efetiva para o freezing da marcha. Só um minutinho, explica o que é freezing da marcha para o Dentro dos sintomas motores da doença de Parkinson, nós observamos que o paciente com doença de Parkinson, de repente ele está caminhando, por exemplo, e de repente ele para e fica congelado. Nós chamamos o freezing da marcha como congelamento. Aí ele fica congelado, não consegue sair do lugar. E esse período em que ele fica congelado, ele pode demorar segundos, dependendo do paciente, mas em alguns pacientes pode demorar bastante. Né? O clássico é você parar no semáforo, ver aquele cara que está tentando atravessar a rua e não atravessa. Daí ele está ali. Ou, de repente, a pessoa estava andando e teve que parar no farol de pedestre.
Aí, de repente, abre o farol de E ele pedestre, não todo vai, mundo né? começou a Andar, ele não saiu vai. andando, só que a própria pessoa, nós percebemos que ele está tentando, mas ele não sai do lugar. É. Esse é o famoso freezing. Pode, E o que é por favor. interessante, que a gente fala muito em freezing da marcha, mas existem também outros fenômenos de freezing que não são muito conhecidos pelo público, nem pelos médicos, né? A gente descreveu recentemente um freezing de membros superiores, né? Então, existem hoje formas que o fisioterapeuta usa Como dá para... esse exemplo de membros Por exemplo, superiores? quando a pessoa está escrevendo, né? E nem sempre é só tremor. Às vezes ele bloqueia. E o paciente fala para a gente, ó, bloqueou, eu não consigo escrever. Qual que é o nosso erro? A gente joga tudo no pacote do tremor, né? Por quê? Ainda não era descrito, a gente não conhecia esse fenômeno diferente. Isso era clássico na assinatura do cheque, No né? cheque, tinha que mudar. Quando existia cheque. Né? Então, um outro muito clássico também do freeze de membros superiores que a gente pode examinar é fazendo o espiral Jack Mads e a gente vê, porque tem o tremor, mas chega uma hora que o paciente congela. Tem o bloqueio motor. Então, essa é a diferença Então, entre é um o tremor freezing no movimento no membro da superior. mão, não só da marcha. Não. Então, a gente tem um caso descrito onde tinha também dificuldade para colocar casaco, para fechar, por exemplo, a tampa da garrafa. Então, você tem que isolar o que é o tremor e o que é o bloqueio motor, que é o congelamento. Ou né? seja, o freezing é um bloqueio motor, a Tamini falou muito bem. É o bloqueio motor, ou seja, a parada comportamental de atividade motora, coisa que ele vinha fazendo ou que ele ia começar a fazer, né? Exato. Ou que ele vinha fazendo. E o de marcha é o mais comum, que a gente usa o de marcha para ensinar para os residentes, etc. Mas a Tamini está explicando que pode outros ser de tipos de inúmeras freezing, outras né? atividades. Isso. Inclusive, tem o freezing da fala, da deglutição, né? Isso é bem descrito hoje na literatura. A gente, no último congresso agora, na Movement Disorders, teve uma sessão só de freezing, né? Que não só congelamento da marcha. Então, assim, o congelamento, por definição, o congelamento da marcha, ele é um bloqueio da atividade, mesmo o paciente tendo a intenção de andar. Ele não consegue, ele para e tem a sensação dos pés estarem grudados no chão. Então, isso é a definição mais clássica, numa linguagem mais leiga, para todo mundo entender. E o interessante é que o freezing de membro superior, o paciente também relata a mesma sensação de estar com a mão grudada ou estar emperrado, né, que é a palavra que eles usam. Ou vai falar e não consegue. Então, assim, hoje isso já é bem descrito, né? E a gente já tem buscado hoje alternativas de tratamento, que lembra que eu falei que já nessa fase aí moderada da doença, a gente já vai trabalhar com as tarefas específicas. Então, quando a gente fala de membros superiores, tem treinamento de tarefa específica para todas as atividades de vida diária, que eu não vou falar uma por uma aqui, mas para vocês entenderem, vestimenta, higiene, e também a gente precisa dar suporte articular para que o paciente consiga adaptar as funções. Quando a gente fala de marcha, a gente vai ter que pensar nos distúrbios mais comuns, que a gente vai ter a questão de episódica, que vem, por exemplo, a festinação, o freezing, são bons exemplos de problemas episódicos de marcha, mas a gente também tem os problemas contínuos da marcha. A velocidade, que está impactada, o tamanho do passo, lembra das marchas em pequenos passos, a festinação, a alteração da cadência da marcha, a diminuição do tamanho do passo, da passada, né? Então, toda essa variabilidade da marcha, ela também precisa ser avaliada. E hoje a gente tem formas instrumentalizadas, inclusive, usando a alta tecnologia para fazer essas análises de marcha, né? E então a gente usa sensores, filmagem, análise de computação tridimensional, a gente usa câmeras tridimensionais para poder mostrar para a gente não só a qualidade da velocidade da marcha, porque nem sempre andar rápido quer dizer andar em segurança ou com qualidade,
mas a gente consegue entender melhor quais são os outros fatores que estão impactando essa Ainda essa mais se o marcha. paciente tem estabilidade postural junto, Exatamente, aí fica perigoso, né? E daí, se tiver uma estabilidade postural, a gente vai para um outro tipo de análise, que é a análise do equilíbrio e risco de queda. E hoje a gente também já tem aplicativos, a gente tem, inclusive a gente tem uma pesquisa grande fazendo aí com aplicativo que está em vias de terminar para a gente poder quantificar o impacto do risco de queda na marcha, na vida diária. E essa parte é muito importante. Então, assim, tem É isso que eu ia perguntar para ela. Você fez análise e você falou em quedas. Queda é trágico para o doente de Parkinson? Queda hoje é uma das nossas grandes preocupações, né? Porque impacta demais a vida da pessoa. Porque ela, principalmente quando a gente fala em independência funcional, é um dos fatores que leva à perda da independência e o imobilismo. Então, olha o tamanho do problema, porque quem tem muita queda, aí a gente deixa de romantizar a coisa, né? Porque quem tem muita queda, ele vai ter um prognóstico mais complicado do que quem não cai, porque a chance de desenvolver uma fratura ou alguma injúria é maior. Imóvel, aí entra numa espiral, né? Maior. Então, assim, a gente não pode... É muito bom fazer o exercício, a gente precisa estimular, mas a gente vai naquela linha das questões do tratamento específico, e que não é fácil tratar queda. Quem trata sabe. É muito difícil você conseguir que o paciente pare de cair. A gente consegue modificar algumas estruturas da casa, a gente consegue modificar a qualidade de movimento, mas ele não muda o perfil, ele continua sendo um paciente caidor. Então, a gente precisa trabalhar com um programa de prevenção de quedas porque a instabilidade postural está ali. Embora ele melhore reação de postura, então, por exemplo, se melhora, às vezes ele toma um pouco mais de levodopa, ele melhora a rigidez, ele melhora a reação de postura, ele melhora a prevenção de queda. Consegue se defender da queda. Né? Então, isso também não é muito claro na literatura, porque a levodopa, no começo, ela ajuda muito, mas quando vai aumentando os sintomas e as severidades dos sintomas, já não ajuda tanto para a queda. Então, a fisioterapia tem um papel muito importante nessa questão da adequação funcional e do equilíbrio. Num termo prático, consegue adequar um paciente para ele cair menos? Bom, tem exercícios específicos, a gente chama de exercícios específicos de treino de equilíbrio, tá? Que isso, desde o começo a gente já vai ensinando para o paciente algumas estratégias de proteção. Então, tem reação de proteção, tem estratégia que a gente chama do quadril, do joelho, do tornozelo, a estratégia do passo, né, para que a pessoa possa se sustentar. Mas existe uma outra linha na fisioterapia moderna hoje, né, que a gente chama, que é o exercício de alta complexidade. Então, você joga o nível de dificuldade do exercício lá para cima, para que depois ele chegue no dia a dia, ele consiga se manter em segurança. Isso é treinamento, é como se fosse um atleta de alto nível, ele tem que estar altamente treinado, com nível de atenção lá em cima, porque a parte da cognição vai trabalhar de uma forma muito forte, porque ele tem que estar atento a tudo que está acontecendo, e a gente vive em dupla tarefa. E qual que é um dos problemas maiores do Parkinson? É justamente trabalhar em dupla tarefa. Então, quando você entra com um treinamento altamente desafiador em dupla tarefa, e o que a gente chama de treinamento multimodal do equilíbrio, que você envolve várias áreas do conhecimento e oferece para a pessoa várias estratégias diferentes que ela possa lançar a mão no dia a dia, isso melhora muito. E a gente também tem evidência de nível de recomendação A para esse tipo de Pode dar tratamento. Um exemplinho de dupla tarefa? Por exemplo, uma dificuldade grande quando o paciente vai andar, né, e segurar um copo de água ou uma bandeja. Então, esse é uma dupla tarefa motora, né? Um outro exemplo é falando ao telefone. É uma outra dupla tarefa. Vai andar falando ao telefone. Então, também é uma dupla tarefa.
que a gente até recomenda a não fazer, porque uma coisa é o problema, o sintoma que está sendo impactado pela dupla tarefa. Então, isso não pode. Outra coisa é o treinamento em dupla tarefa, onde a gente coloca ele num ambiente controlado e dá vários estímulos. Por exemplo, estímulo auditivo, visual, proprioceptivo ou tátil, né? A gente vai aumentando o número de estímulos e ele vai fazendo os exercícios. Andando ao mesmo tempo. Andando, falando, contando. Ganhando outros estímulos. Com metrônomo, para não perder o ritmo da marcha. Olha então, que legal. Isso eu trabalhei muito no meu doutorado, eu trabalhei com esse treinamento multimodal do equilíbrio. E a gente teve um efeito muito interessante, surpreendente, inclusive, porque eles realmente melhoraram muito e conseguiram manter em 6 meses. E os estudos mostram que esse tipo de reabilitação, você diminui, você consegue melhorar a qualidade de vida do paciente. Isso, o que a gente observa nos estudos que a gente não muda o perfil, ele continua sendo um caidor, faller, né, só que ele vai cair menos. Mas ele diminui o número de quedas. Isso então, é o que eu vi na minha tese de doutorado foi exatamente isso. A gente, se você olhar, eles diminuem não só o número de quedas, mas também a severidade das injúrias. Então, não teve mais trauma de crânio, não teve fratura de fêmur. Que é uma tragédia, né? Que pode ser uma tragédia para o paciente. Lá na nossa universidade, na Holanda, a gente tem um estudo grande onde os pacientes reduziram 50% de fratura de quadril fazendo fisioterapia. Né? Então, é um dado bastante relevante na literatura e eu acho que só o fato da pessoa estar fazendo, é lógico, a gente sabe que no Brasil a gente não tem isso disponível para todo mundo, tem pessoas que não conseguem, moram muito longe, em zona rural, na área costeira. Fora, assim, né? as construções não tem... na periferia de São Paulo, que exatamente, são construções, não tem acesso. Às vezes são construções totalmente inadequadas para o paciente com Parkinson. Exatamente. Né? São escadas sem corrimão, escadas sem proteção, escadas estreitas, enfim. Tapete no chão. Etc. São casas, ou seja, há essa dificuldade muito grande aqui no Brasil. Né? Essa questão de queda é muito importante nós relembrarmos a população que, primeiro, queda é uma das causas importantes de morte, de óbito, nos idosos. Esse é o primeiro ponto. É uma máxima do neurologista, né? Uma coisa que não pode acontecer na vida de um idoso é cair, né? Porque quando cai, pode fraturar o fêmur, e nós sabemos que fratura de fêmur causa risco de vida para o paciente. Até que os ortopedistas eles ficam muito atentos para tratar o mais rapidamente possível para diminuir a mortalidade de fratura de colo de fêmur. Segunda coisa, quando a pessoa cai, hoje em dia, vários idosos tomam aspirina, por exemplo, para prevenção cardiovascular. Né? Porque um dia já infartou no passado, etc. E tomam aspirina. E quando cai, aí acaba sangrando o cérebro, faz hematoma intracraniano, que é uma outra causa de sequela e de morte nos idosos. E é importante o fisioterapeuta sempre trabalhar em conjunto, de modo multidisciplinar, junto com o médico, porque quando o paciente começa a cair, aí nós avaliamos, o fisioterapeuta avalia se o paciente não está ficando sarcopênico, se não está perdendo força por sarcopenia, ou seja, perda da massa muscular. E nós sabemos que doença de Parkinson é uma das causas de perda de massa muscular, assim como a própria idade. E como nós lidamos muito, a doença de Parkinson ocorre apesar de poder ocorrer em pacientes jovens, na maioria das vezes é uma doença de idoso. E o idoso ele vai desenvolvendo a perda muscular com o tempo, ou seja, sarcopenia é um dos maiores problemas e que contribui para a queda. Além disso, o idoso... Assim, se o cara cai e fica imobilizado, isso, aí perde mais ainda a musculatura. Né? E fora isso, quando no início da doença se começa a cair muito, nós temos que rever o diagnóstico. Por exemplo, será que é a doença de Parkinson mesmo? Doença de Parkinson idiopática, doença de Parkinson típica? Né? Será que não é paralisia supranuclear progressiva, por exemplo, em que o quadro clínico característico é
quedas desde o início do quadro. Então, aí nós temos que pensar em diagnósticos diferenciais. Se o paciente começa a cair muito, aí nós temos que pensar, poxa, será que não é uma atrofia de múltiplos sistemas em que o paciente está desenvolvendo um quadro cerebelar que altera o equilíbrio, a coordenação e, portanto, o paciente fica mais propenso a cair? Ou seja, se o paciente começa a cair muito, pensamos nos diagnósticos diferenciais. Tamini, vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho aqui, que o assunto é tão interessante que a gente acaba atropelando os tópicos, né? Bom, você falou o paciente com diagnóstico precoce de Parkinson, Isso. Treinamento de alta intensidade para prevenção e neuroproteção, certo? Isso já está aprovado nos artigos. Vamos falar um pouquinho de restauração da função? Sim, isso é bastante importante, que aí quando a gente estava falando, né, da fase intermediária, que a gente faz todo o trabalho de treino de tarefa específica e a gente vai já para uma parte mesmo de adaptação, que seria nos estágios mais avançados, né? Então, essa fase de restauração, ela está ali entre o 3 e o 4, né? Que seria uma fase... a doença intermediária, ele ainda né? faz muita coisa sozinho, mas ele precisa de alguma ajuda para vestir a roupa, para cortar o alimento, ou mesmo para andar. Ele até anda sozinho, mas ele precisa de uma supervisão, que é o que a gente chama de uma independência modificada, né? Então, nessa fase, a gente precisa trabalhar com a restauração. Entrar com um programa de fisioterapia que a gente possa tentar restaurar a função que está perdida. Normalmente, quando o paciente vem desde o começo no tratamento, isso fica mais fácil para a gente pegar mais cedo, precocemente. Então, a gente já vai intervindo de maneira que isso não seja muito problema, uma consequência secundária lá na frente. Mas, quando a pessoa chega para a gente já nessa fase, que acontece muito, porque ou por falta de orientação, ou por falta de encaminhamento, ou por falta de acesso também, porque também isso é custoso, não é todo mundo que pode, né, fazer, a gente tenta restaurar a função. De que forma que a gente restaura isso? Primeiro, como sempre, faz a avaliação funcional e vê qual que é o limite que essa pessoa pode chegar. Se ele não tiver restrições, por exemplo, de encurtamento muscular, alteração postural muito importante, que interfira também na atividade diretamente, dor é um aspecto muito importante nesse momento, porque vai diminuindo a atividade física, a atividade funcional, e acaba aumentando rigidez e acaba, consequentemente, tendo dor. Aquela espiral. Aí então, acaba tendo depressão. E aí vem, né? Aí vem a pessoa, inúmeras barreiras para poder fazer tratamento, e que a gente sabe que a gente precisa quebrar muitas delas, né? E nessa hora, a família e os cuidadores, as pessoas que estão perto, têm um papel fundamental. Eles começam a fazer parte do tratamento. Desde o começo, mas nesse momento muito mais. Porque a gente vai contar muito, a grande maioria das pessoas, a gente vai treinar o cuidador, porque é ele que vai estar com essa pessoa 24 horas por dia. Então, a gente vai ensinar mesmo, inclusive técnicas de mobilização, de transferência, para ajudar. Se a pessoa consegue fazer sozinho, nessa hora é aquela função de supervisão. Mas a gente sabe que isso vai aumentar, porque vai aumentar com a idade, ou vai aumentar conforme a progressão da doença. Porque, infelizmente, gente, a doença é progressiva. Então, não dá para a gente glamourizar o tempo inteiro. Sim. Né? A gente tem que chegar no momento e falar, olha, agora não dá mais para fazer sozinho e precisa de ajuda. Então, nessa hora, que é a fase da transição, do estágio mais moderado para o estágio de maior severidade da doença, começam as conversas de bengala, de andador, que para o fisioterapeuta é difícil, porque existe um tabu enorme na sociedade para fazer adaptação de recurso auxiliar. Isso é o problema que eu lembro, assim, vou dar um parênteses, minha mãe teve ela, né? Eu e o Edson acompanhamos a doença, mas na hora da bengala era uma...
E aí eu sempre brinco, falo, ó, lembra no século XX que era charme, né? Você vai ficar charmoso aí, vai ficar né? charmoso. Mas por quê? É uma coisa tão, assim, da nossa cultura, né? E eu vejo a diferença o europeu, ele quer estar independente, ele não, porque não é uma cultura paternalista como a nossa, né? E aqui a gente acaba, dá o braço, não sei o quê, tem sempre alguém junto. É mais o latino, né? Aquela ele é mais coisa, apegado, né? ele gosta de abraçar. Do brasileiro, e gosta, abraça. Não, o europeu, eles já são mais distantes. Então, eles não querem, eles querem independência. Me dá logo essa bengala, entendeu? Entendi, Eu vou ficar independente com ela? E é um estigma de limitação, a bengala. Né? E, na verdade, essa desmistificação, a gente precisa começar a trabalhar. Porque se ele for usar a bengala, ele vai parar de cair. Então, ele tem a independência dele de novo. Né? Então, é isso que eu sempre tento mostrar para as pessoas. Olha, a gente vai ter que adaptar uma função para não perder a independência, para não parar de fazer as coisas. Aí vem depois o andador. Nossa, o andador aqui não. Eu vou ficar viciado. Vai. Vai, porque ele existe para isso. E não é um problema se você se acostumar com o andador. Isso é sinal que o seu cérebro é plástico e ele conseguiu se adaptar para uma nova função, para uma nova realidade. Então, trabalhar com essa questão da plasticidade, explicar para o paciente que o cérebro dele consegue aprender a se reorganizar, a se readaptar, e vai dar mais tempo de independência para ele, é difícil. Mas, para isso, a gente conta com a ajuda da equipe médica, porque quando tem prescrição, isso muda de figura. Entendi. Isso Por isso que essa figura. interação fisioterapeuta e médico é muito importante, né? Porque, assim, o fisioterapeuta, ele prescreve, mas nem sempre o paciente adere. Então, é importante, olha, já adaptou sua marcha? O que o senhor está usando para melhorar a sua marcha? Precisa usar alguma coisa, né? Tá vendo lá a pessoa com aquela alteração de marcha importante, uma instabilidade postural. Então, olha, vamos lá falar com o fisioterapeuta, vamos ver o que dá para melhorar isso aqui, né? Para o senhor continuar independente. E aí a gente vai fazendo as adaptações. Isso, o cérebro, enquanto ele for plástico e não houver um problema cognitivo impactando de uma forma muito grave a aprendizagem motora, a gente vai embora e vai trabalhando e vai conseguindo melhorar todos os aspectos. Só que chega uma hora que a gente sabe, ou por função da idade, ou por também a progressão da doença, que essa pessoa vai precisar de cuidados mais especiais. E aí entra também um trabalho em conjunto da fono com a fisioterapeuta respiratória para prevenir os problemas de deglutição. Aspiração para o pulmão e da pneumonia, né? Engolir saliva, comida, etc. E a gente sabe que essa hora vai chegar, né? Então, desde o começo, por exemplo, os meus pacientes todos já treinam exercício respiratório desde o começo. Para você fazer uma reserva, né? Inclusive porque a gente sabe que caixa torácica vai fechando por conta da alteração de postura fletida. Ou seja, você treina essa musculatura. Desde o começo a gente treina a expansão de caixa torácica, né? Isso é uma coisa que precisa vir junto, né? E aí, quando chega essa hora de fazer a adaptação, a gente também tem que treinar cuidador, por exemplo, se precisar aspirar, enfim. E aí isso vai ser muito peculiar, assim, a gente vai ter que fazer uma estrutura muito caso a caso, família a família, né? De casa, é diferente de uma casa para outra casa, e não dá para tampar o sol com a peneira, porque pode ser que essas pessoas precisem. Então, a gente tem que... Vamos ver lá no fim o que a gente precisa fazer, mas a gente tem que já... no começo, prevenir todas essas complicações secundárias, né, que vêm junto com a doença. Bom, ela falou de adaptação, né? E em casa, como é que eu vou adaptar uma casa para um paciente com Parkinson? Então, as adaptações a gente faz de acordo com... A gente faz com a pessoa... O idoso também normal. Individualizado. Individualizado. Né? Porque, por exemplo, para quem não tem problema com queda, tá tudo bem deixar o tapete ali, né? Mas se é uma pessoa que já tem uma tendência a ter uma instabilidade postural, a primeira coisa que a gente fala, tira o tapete, faz adaptação no banheiro, coloca a barra de apoio. Isso a gente vai ter que olhar, porque tem casas que não têm
como colocar isso. Então, como é que dá para a gente melhorar? Aí o terapeuta ocupacional também ajuda muito nesse sentido, né? Nas adequações de material, de função. Isso é um treino que a gente conversa bastante também com a terapia ocupacional para ver como é que a gente vai fazer. Nos casos, quando precisa já usar, por exemplo, uma cadeira de rodas, essa adaptação de mobiliário também precisa ser feito, né? E adaptação de colher, xícara, caneca, também, quando necessário. Mas não é todo mundo que precisa. Então, a gente vê muito... eu vou fazer isso, mas espera aí. Vamos ver o que você precisa primeiro, né? Não sai comprando tudo que tem de propaganda na internet. Vamos ver o que você realmente precisa. E outra coisa, entre aspas, morrer antes da hora, Exato. né? Vai antecipando uma coisa que não aconteceu, de repente não vai precisar, né? E pode nem acontecer. E não estamos floreando a doença. De jeito nenhum, mas é que tem gente realmente que vive muito bem com a doença até... no fim da vida, que vai ficar idoso e vai ter, né, outros problemas, morrem de outra coisa, e não eu de acho Parkinson, que a gente né? precisa começar a conversar mais sobre isso, né? Porque as pessoas precisam se preparar para as fases. E é importante as pessoas saberem que cada caso é um caso, que a doença de Parkinson tem amplo espectro de apresentação clínica, então, e amplo espectro de evolução. Então, varia desde pessoas com poucos sintomas e sinais clínicos, até pessoas com sintomas muito intensos e altamente dependentes. E o papel do médico e do fisioterapeuta é justamente de avaliar caso a caso. Então, haverá casos em que a evolução é muito rápida, em que os sintomas são muito intensos, em que vai precisar, inclusive, o que nós tentamos evitar ao máximo, que é a cadeira de rodas. Né? Então, haverá casos com necessidade de cadeira de rodas. E, claro, haverá casos em que a cadeira de rodas, se nós prescrevermos, nós seríamos criminosos. Então, cada caso é um caso. Vocês que veem doença de Parkinson aí, vocês acham que dos sintomas, o que pode piorar tudo é a depressão? Sim, pode, né, ter é um fator de pior, a gente sabe disso. Porque tem paciente que não tem muitos problemas motores, mas como tem uma depressão muito importante, acaba complicando tudo. Porque vai ficar mais na cama, mais parado. Então, ele vai acabar aumentando o problema de se movimentar. Ele vai entrar numa espiral. Por conta da depressão. E aí, mais uma vez, a importância da equipe multidisciplinar. O psiquiatra tem que entrar. Aí, a neuropsicóloga... Ou, às vezes, o paciente não se abre com o médico, está ali numa sessão, na fisioterapia. Você detecta sintomas de depressão. Já encaminha, ou chega, que a gente fala, muitas vezes é com a gente que eles vão se abrir, né? Porque é com fisioterapeuta que eles estão todo dia, ou 3 vezes por semana, né? E forma um canal de comunicação maior. Então, vem para a gente muitas questões que não são levadas para consultório médico, né? Inclusive, assim, a parte uroginecológica, incontinência, a parte sexual, a parte de depressão, ansiedade. Só quando a coisa está muito complicada é que vai para o médico. Mas olha o caminho, seria muito mais fácil, né? Se a gente tiver um canal aberto com essas pessoas. A gente já encaminha mais rápido, a medicação começa a fazer efeito mais rápido. Uma outra coisa também, meninos, que impacta muito, a gente não falou disso ainda, são as questões das discinesias, né? Que são os movimentos involuntários de complicação de uso contínuo da levodopa. E isso atrapalha muito no movimento geral do dia a dia e no equilíbrio também. E hoje, durante as sessões de fisioterapia, quando a gente percebe, né, que a discinesia começou a ser um problema muito grande funcional, a gente sempre conversa com o neurologista e, se for um caso, o paciente ajusta a medicação, grande maioria melhora com ajuste de medicação. Eu acho que eu nem vou entrar nisso, porque vocês já tiveram, né, alguns bate-papos sobre medicação. Mas pode falar, não tem Mas problema. faz os ajustes, às vezes de hora, às vezes
entra com outra medicação, melhora. E se for uma discinesia muito importante, a ponto da gente não conseguir reabilitar esse paciente por conta da movimentação involuntária, a equipe pode até discutir a respeito de uma neurocirurgia, um implante DBS, né, uma estimulação profunda. E isso aí também é um assunto para um outro dia, mas só para dar uma pincelada, que podem ter outros sintomas motores que podem complicar também. E isso gera uma angústia, uma ansiedade muito grande. Muito grande no paciente. E, inclusive, fadiga, né? Uma coisa que a gente não falou ainda da fadiga, né? Acaba fadigando porque a pessoa o tempo todo fazendo movimento involuntário, né? Então é como se ele estivesse o tempo todo fazendo exercício. Então é um dos problemas que causa muita fadiga também no paciente com Parkinson. E é uma das barreiras também de limitação de exercício. Olha só. Edson, fala aí um pouquinho da depressão. Depressão, ela é muito, infelizmente, ela é frequente na população com doença de Parkinson. E ela, inclusive, é considerada como um sintoma, podendo ser um sintoma pré-motor da doença de Parkinson. Ou seja, antes de aparecerem critérios motores para nós fazermos o diagnóstico, definir doença de Parkinson, na verdade, uma parte dos pacientes já vinham com depressão há anos, né? Inclusive, ou até décadas. Ou seja, e qual que é o problema da depressão? A depressão faz com que a pessoa não tenha vontade de se exercitar, não tenha vontade de a motivação para sair da cama, para tomar banho. Aumenta o imobilismo. Ou seja, dificulta e aumenta muito o imobilismo, e nós sabemos que o imobilismo é um fator de agravamento de doença de Parkinson, é um fator de risco de agravamento de doença de Parkinson, né, dos sintomas motores da doença de Parkinson. Fora isso, o imobilismo também é um fator de risco para dor, e nós sabemos que dor é um outro sintoma não motor muito frequente na doença de Parkinson, né? E a depressão, além de estar muito associada a dores e além de estar associada a imobilismo, ela causa um pessimismo exagerado nos pacientes, de tal maneira que a pessoa com depressão acha que o mundo acabou, acha que doença de Parkinson não tem tratamento, não acredita nos tratamentos, não acredita que um dia o mundo poderá ser melhor, né, que a sua saúde poderá estar melhor, não acredita na fisioterapia. Então, o paciente deprimido acaba enxergando a vida tudo na tristeza. Ele perde o horizonte, né? Isso, perde completamente o horizonte. Então, nós, profissionais da saúde, o fisioterapeuta, os diferentes profissionais da saúde, né, o nutricionista, o educador físico, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, né, todos nós devemos ajudar o paciente a sair da depressão, né? E nessa circunstância, o neurologista e o psiquiatra precisam trabalhar em conjunto e conjuntamente também com os psicólogos. Ou às vezes até um tratamento básico de depressão, não precisa... O psiquiatra pode entrar num segundo momento, mas até um tratamento básico de depressão pode melhorar o paciente. Claro que depressão, né, também tem um amplo espectro de apresentação clínica. Então varia desde aquelas pessoas que um pouquinho deprimidas e que saem facilmente com terapias psicológicas e não necessariamente medicamentosa, né? Existem depressões que são mais leves, que os pacientes melhoram com o exercício físico e com a fisioterapia, né? E até depressão muito grave, em que acaba sendo necessário tratamentos não convencionais da psiquiatria. E acho que o que a gente vê muito as pessoas que são envolvidas em atividade física, comunitária, né, que fazem exercícios na comunidade, engajamento, a questão social, as pessoas que fazem trabalho voluntário, ou seja, tem um círculo social maior. Essas pessoas, elas não têm tanta tendência
a ter uma depressão, né, mais forte. Isso é uma observação, mas a gente já tem que ver um outro lado também. Provavelmente elas não têm a tendência a serem deprimidas e por isso elas se engajam melhor. Então, é uma faca de dois gumes que precisa realmente, às vezes, de um suporte clínico, porque só essas atividades não são suficientes para dar esse suporte, para que a pessoa realmente saia dessa questão maior da depressão e possa se tratar, porque isso é muito importante. Se ele não adere à tomada da medicação, não tem como o tratamento funcionar, né? Porque ele precisa da dopamina ali fazendo efeito para que tudo possa funcionar melhor. Então, como você falou, às vezes o geriatra, o que está acompanhando, o clínico geral, o neurologista, manejar, né, nesse sentido de dar esse suporte para que a pessoa possa realmente isso não virar barreira de tratamento também. Isso. E nós não temos dúvida de que para lidar com a depressão, além de medicamentos, além de exercício físico, nós precisamos de acolhimento. Né? O acolhimento através dos profissionais da saúde, nós acolhemos o paciente. É importante também a família acolher o paciente, entender, ter empatia, ou seja, se colocar no lugar do paciente, e a sociedade também, quando nós vamos para o supermercado, quando nós vamos para a praça, por exemplo, que a sociedade tenha maturidade psíquica para acolher as pessoas que têm deficiência física, assim como pacientes no inbox, depressão. Né? No nosso inbox. Sofrem muito preconceito. Né? Muito, porque a sociedade não conhece a doença, né? Conhece o que? O tremor, e olhe lá, né? Alguns a primeira coisa. Você não tem ideia do que eu sofro na rua. Exatamente. E às vezes eu vejo, no caixa de supermercado, o pessoal não tem paciência. E a gente que já olha com outra, você já mais ou menos, bom, aquele ali deve ter alguma coisa, né? E a pessoa, às vezes, com dificuldade para guardar o alimento na sacola, e o pessoal lá no caixa, vamos, né? E ali olhando... Só falta dar um chute no cara, né? E não ter a sensibilidade de As perceber. próprias pessoas da fila não têm paciência. Porque ninguém sabe que o Parkinson pode ser só rígido acinético. E não é só né? E não Parkinson, tremer, por às exemplo. vezes o idoso ele é mais lento. A falta de empatia. A falta de empatia, isso mistura é a falta de empatia com a falta de informação. Aí pronto. Aí não tem o que fazer. Aí dá tudo errado, né? Nós temos, por isso que o papel do nosso podcast, assim como os outros podcasts da internet, nós temos um papel importante para espalhar informação, de fazer com que o ser humano, a sociedade, pare para pensar, para que a gente seja mais tolerante com os outros. Eu até comentei, veio uma organizadora de uma das sociedades de Parkinson, ela falou, vocês... essas informações, o pessoal das sociedades, eles sabem muito bem. O doente de Parkinson é um paciente que faz parte desses grupos, é um paciente bem informado. O problema é a população geral. Exatamente. E a população geral, você tem dois grandes objetivos quando você passa essas informações para a população geral. Primeiro, entender a doença, entender o cara que tem Parkinson, está por perto dele. Segundo lugar, detecção precoce dos sintomas. Exato. Porque você sabe muito bem que o paciente com Parkinson ele tem diagnóstico de 2, 3 anos e não sabia o que tinha. E perdeu, e às vezes perde 2, 3 anos de qualidade de vida. De tempo, de timing de tratamento, de timing de tratamento. Né? De timing de tratamento. E exercício físico é tratamento. Né? Então, a pessoa perdeu, por exemplo, se foi diagnosticado Parkinson 5 anos depois dos sintomas, perdeu 5 anos da vida que poderia estar tratando com exercício físico e fisioterapia. Fica 5 anos com bradicinese, esperando o tremor para achar que é Parkinson, né? Bom, agora nós vamos voltar aqui. Calma lá, que tem coisa interessante para você falar. Então, nós falamos aí de prevenção, restauração, adaptação. Você falou do olhar do fisioterapeuta, como ele olha para o caidor, como ele olha para a deficiência de marcha. Quais os hábitos do dia a dia? Eu vou te dar um exemplo. Eu estava aqui, tinha o Rafael Espera falando da deficiência de cognição associada à Covid, como esses pacientes melhoraram. Então, uma das tarefas que ele deu para o cara fazer em casa é cozinhar.
Como assim cozinhar? Não, cozinhar, o cara tem timing, né? Ele tem timing lá para ver a água que vai ferver, a hora que ele vai botar a verdura que ele picou, o legume que ele picou e tal. Então é uma atividade, é um multitask, né? É uma atividade complexa que ajuda a recuperar a cognição. Quais as tarefas que você sugeriria para um paciente com Parkinson no dia a dia, na vida cotidiana dele? Então, a gente tem que pensar, tem muitas coisas bacanas hoje acontecendo. Primeiro, que a gente não tem mais só aquele idoso que ficava sentadinho no sofá, aquela senhorinha fazendo lendo tricô. Jornal. Lendo jornal e lendo. Os nossos idosos hoje, eles são super ativos. Vai buscar neto na escola, vai cozinhar, vai fazer isso. Então, se ele tiver motoramente bem, a gente precisa pensar nisso. E isso é um sinal que a cognição vai bem. Então, todo mundo mexe no computador, todo mundo tem o celular. E a gente tem hoje inúmeros aplicativos que a gente pode proporcionar para essas pessoas trabalharem a parte cognitiva, né? Inclusive, tem treino cognitivo motor que a gente faz com jogos, são os Exergames, né? Exercício com jogos. Um bem comum que a gente conhece é o Wii. O Wii, aquele jogo, aquele videogame que todo mundo tem em casa, o neto tem em casa, né? Sim. E os jovens que têm Parkinson, eles já são dessa geração tecnológica, né? Olha só. Então a gente precisa entrar no mundo deles para poder entender, porque o que adianta eu chegar para um jovem e falar assim, olha, vai jogar carta, vai fazer palavra cruzada, né? Ele vai olhar para minha cara, ó, beleza, fui. Tem que atualizar, né? o nosso. Não, software, a gente, né? Tem que se atualizar para tratar, né? Então, hoje a gente tem a realidade virtual, imersiva, não imersiva. A gente tem jogos de realidade virtual. E isso também tem estudo mostrando que melhora Parkinson, melhora sintoma motor, melhora a marcha. A gente tem como, por exemplo, aquelas pistas visuais, que são as que a gente usa, o óculos, pista de projeção de laser no chão, sapato com laser. Então, a gente tem uma alta tecnologia assistida hoje que dá o suporte para a gente fazer esse treino cognitivo motor. Então, a gente tem até hoje a gente tem os exoesqueletons, né, que a gente pode... não tem evidência ainda, mas parece que é um futuro aí que vai ter um caminho. Mas o que a gente tem hoje bem sedimentado são os jogos de realidade virtual, os Exergames, que já estão padronizados para a doença de Parkinson. Que tem essa, a gente não fica jogando, né? Falo para eles, em vez de jogar paciência, peraí, vamos fazer esse outro jogo aqui. Né? Então, você vai andar fazendo esse outro jogo aqui. Você vai fazer o Wii, que dá para brincar com o neto no final de semana. O Wii. Você conhece. Xbox, você conhece? Pelo menos. Mais ou menos. Ó. Então, se você quiser prevenir alguma coisa, é melhor começar. Comprar, né? É melhor ter um em casa. Né? Então, a gente tem um dos estudos que meus amigos fizeram na Holanda, eles põem um tablet na frente da bicicleta ergométrica e vai jogando um jogo, como se fosse Pac-Man, vai, e fica jogando esse é enquanto da minha época, faz o movimento com as pernas, o exercício aeróbico. Dupla tarefa, né? A dupla tarefa com treino cognitivo. E esse foi um dos estudos que melhorou a função executiva, né? Então, realmente, assim, o trabalho combinado, treinamento multimodal hoje é o que a gente... combinar, porque não tem um exercício só. Vamos falar assim, vocês não me perguntaram ainda, mas eu já vou falar. Qual que é o melhor exercício para o Parkinson? Não tem um só. Não, mesmo porque é personalizado, né? Tem um conjunto de intervenções de fisioterapia que a gente precisa amarrar. E esse conjunto que a gente chama de treinamento multimodal é que a gente tem que oferecer. Para que realmente a gente tenha uma melhora motora, cognitiva e abrangente que trate toda aquela complexidade da doença que a gente vem discutindo até agora, a gente precisa ofertar treinamento em pequenas doses, umas maiores em determinada área, outras menores,
E essa dosagem do exercício é muito importante. Porque não é só a dose, a intensidade, a frequência, tudo isso precisa ser discutido. E a parte cognitiva funciona da mesma forma. Na fisioterapia, a gente não trabalha só a parte cognitiva isolada, como o neuropsicólogo trabalha, mas a gente trabalha em conjunto com a parte motora, que é o que a gente quer. Porque a gente vive em dupla tarefa, né? A gente anda, tem que atravessar a rua, o farol vai ligar. Você está frisando muito a dupla tarefa. Vai andar na rua, ouve um podcast, ouve alguma estímulo auditivo, estímulo sempre. Dupla tarefa é muito importante. A gente tem um metrônomo que a gente usa, que é para... O que é o metrônomo? Quando a gente afia instrumento musical, a gente usa um instrumento que antigamente era como se fosse um reloginho. Eu tinha um desse. E hoje a gente tem metrônomo digital. Inclusive, a gente baixa de graça no celular, que dá para usar, que é uma tecnologia assistida de marcha, né? Um feedback real. Quer dizer, o cara ouvindo o metrônomo manter o ritmo da marcha com então ele vai para o parque com o metrônomo, ele vai para o shopping. Que legal. E não é necessário que ele use aquilo durante todo o tempo. Mas aquele momento que ele está sentindo maior dificuldade, que ele está congelando mais, né? Para não perder o passeio, a gente vai fazendo as adaptações, né? Que a gente conversou já. Então, ele pode usar, tem bengala com feixe de laser. O custo disso, a bengala ainda tem um custo. Mas o metrônomo é gratuito, não custa nada. Todo mundo tem um smartphone, alguma coisa aí que possa, né, marcar o ritmo. Então, é bem fácil da gente hoje oferecer toda essa tecnologia que está aí. E isso, para a parte cognitiva, é muito interessante. E é claro que quando nós orientamos dupla tarefa, inclusive no dia a dia, como o Marcelo falou, na hora de caminhar, por exemplo, está ouvindo alguma coisa, nós temos que ter muito bom senso para evitar acidentes. Exatamente. Por exemplo, a pessoa pode estar ouvindo um podcast, por exemplo, e correndo e não conseguir ouvir buzina de carro e pode ser atropelado. Então nós temos que ter muito bom senso. Por exemplo, a pessoa está subindo e descendo escada, aí nessa dupla tarefa acaba subindo e descendo escada olhando para o celular. E é uma combinação trágica, pode cair da escada. Ou seja, podem fazer dupla tarefa, mas prestem atenção na segurança. Em lugares seguros. Lugares seguros e segurança. Não vai subir em cima de uma cadeira para pegar alguma coisa lá em cima. Um paciente com doença de Parkinson idoso, por exemplo. Querer desafiar o que não pode fazer. Né? Não, isso é bastante interessante. Inclusive, a gente fala dupla tarefa, mas existem outras formas também de outras intervenções que a gente chama de estratégias de compensação ou estratégias compensatórias. Né, alguns exemplos eu já dei, que são as pistas externas, as pistas, né, de visual, auditivo e tátil, as pistas internas, que é a pessoa programar, porque um problema do Parkinson também é a programação motora, então ele programa antes a atividade e aí ele vai. Então, uma pista interna, que a gente chama contar os passos na cabeça, né? É uma outra pista interna. Desenhar a escada. Imaginar, né? Imaginar, e aí a gente tem escada, uma outra estratégia. Existem 7 grupos de estratégias compensatórias. Então, a gente tem a pista externa, a pista externa, a imagem e estratégia. A gente tem a cópia de um movimento, é ele olhar alguém andando e tentar andar junto. A gente tem a mudança de estratégia de equilíbrio, que é uma outra. A gente tem a adaptação da marcha, que seria uma outra estratégia, e adotar um novo programa motor para andar. Então, são essas estratégias de compensação, elas são descritas na literatura. Inclusive, lá no site da faculdade, na Holanda, a gente tem um site que chama Andando com Parkinson. Em português, é Walking with Parkinson's Disease. Mas está traduzido para o português, porque a gente fez um trabalho usando essas estratégias. Você que traduziu. Depois eu mando o link também para colocar, chama Andando com Parkinson. E é uma plataforma digital que tem orientações sobre dupla tarefa, sobre todas essas estratégias de compensação. Que é acessível tanto para o profissional quanto para o leigo.
É feita para o leigo Feita também. pro leigo. E tem as informações em forma de texto, tem alguns vídeos explicativos, que é bem bacana para que quem não legal, conhece, hein? Que né? legal. Dá uma olhada, é bem legal. Vou colocar esse link. Então, Você vai essa mandar é uma para mim, eu vou outra- colocar esse link. Isso, é uma outra estratégia de marcha, que a gente usa também para melhorar a qualidade de padrão de marcha. Né? Vamos falar um pouquinho de esporte. Vamos. Porque esporte, assim, foi muito interessante entrevistar o Rodrigo aqui, né? E foi interessante porque o Rodrigo, uma das coisas que ele falou no início, assim, o médico falou, você não pode mais fazer musculação. É uma teoria antiga, É, né? e o Rodrigo ficou triste, caiu em depressão, 6 Nossa. meses em depressão. Aí um dia ele falou, quer saber, eu vou fazer. Foi lá, fez, aí no segundo dia fez, voltou a fazer. Melhorou, e aí começou a colocar os desafios na cabeça, e um dos desafios foi escalar o Kilimanjaro e o Aconcagua, enfim. Você conversa com ele assim, até parece que não tem Parkinson, né? Eu falei, eu não vou nem precisar de falar para ele evitar bater no microfone, porque ele vai ficar paradinho aqui e bateu, Pelo né? contrário, né? Bateu. Eu falei, cara, cuidado aí, né? Qual esporte aí? Então, dentro do esporte, tem muita gente que não sabe, mas antes de fazer eu fiz fisioterapia e educação física. Então tá bom. Então você tá em casa. Legal. Boa. Eu sou formada em educação física também, então tem bastante propriedade para falar bem ou mal, ótimo. Então, assim, a gente tem várias categorias de exercícios físicos, né? Da atividade física padronizada ou na comunidade que a gente pode oferecer para esses pacientes. O que a gente tem evidência? Dança, tai chi, hidroterapia. A gente tem também evidências para caminhada, né, nórdicas, inclusive, sabe, aquela que usa os bastões. Sim. A gente tem evidência para pilates, tem alguma coisa já aparecendo. Então, como atividades físicas complementares, né, ao programa de reabilitação, essas são alguns exemplos de exercícios que podem ajudar e ajuda muito, né? Que é aquela coisa, a pessoa, se ela não tiver limitação motora, se ela não tiver nenhum outro sintoma interferindo e ela conseguir fazer a atividade, ela precisa fazer. Exercício é remédio, é medicina, né? Então, isso tem que ficar muito claro. O que não pode é só fazer essas atividades e esquecer do resto do programa de reabilitação, que é muito importante. Quer dizer, o exercício por si não vai resolver o problema dele. Não vai resolver os sintomas motores. Os sintomas todos. motores. Eles vão Inclusive, aumentar, melhorar um pouco da bradicinesia, um pouco da rigidez. Mas se você quer tratar sintoma específico, por exemplo, marcha, equilíbrio, postura, daí você tem que fazer intervenção de fisioterapia com técnicas adequadas para cada uma dessas funções específicas, né? Então, como prevenção, como manutenção e até mesmo como melhora, por exemplo, quem gosta de dançar, a dança pode melhorar um pouco do equilíbrio, né? Tem estudos mostrando isso. O Tai Chi tem estudo de classe 1 também, de alta recomendação que o Tai Chi melhora. Mas a gente mora num país que o povo gosta de jogar bola, né? E aí, como é que faz? Posso jogar bola? Se não tiver risco de queda, ok, né? Pode jogar bola, mas ele precisa passar por uma avaliação funcional para ver se ele tem condições físicas para isso, né? E o exercício hoje faz parte da vida da gente, né? As pessoas estão muito mais ativas. Antigamente era muito difícil você chegar num idoso que praticava algum tipo de atividade física. Hoje, pelo menos, o pessoal vai caminhar, nem que seja dentro do shopping, o pessoal vai caminhar, né? Nem que 20 minutos, vai à padaria, vai a pé. Então, tudo isso é atividade. Vai sair com o cachorro. Tudo isso é atividade física. E tudo isso conta lá nos nossos 150 minutos por semana de atividade física. Mas quando você quer tratar sintoma específico, aí a conversa é outra, né? Porque nenhum desses estudos mostra uma eficácia para todos os sintomas e não funciona igual para todo mundo. Ou seja, o esporte tem que estar aliado ao tratamento fisioterápico. É muito importante. É o ideal. Muito importante. É muito importante, porque aí você previne lesão,
você previne... Exatamente, né? é um outro problema, né? Por exemplo, a gente, quando vai virar começou... atleta e lesa a articulação. Quando começou lesa... essa história do exercício na esteira, correr na esteira, eu recebi, logo na sequência, algumas pessoas que caíram da esteira. Então, aí a gente adapta. Então, vai fazer na bicicleta ergométrica. Tem risco de queda, vai para a bicicleta ergométrica. O importante é fazer aquilo que gosta. Tem que ter prazer na atividade física e também de acordo com o seu perfil motor. Que não te ofereça risco, Não, né? não, porque a ideia é ao contrário. Você tem que ficar bem. A gente quer que faça tudo isso para poder viver bem, né? Continuar fazendo tudo que gosta. E aí, por isso que é muito importante essa conversa. E nem sempre os meus colegas se conversam. O educador físico que com fica, o rola um ciúme ali, É. né? Então, quando a gente consegue estabelecer uma conexão bacana, ajuda. Nossa, e como ajuda? Porque o que mais a gente quer é que o paciente fique ativo, né? Então, é importante. Quer dizer, você oferece o exercício físico para o seu paciente, mas não oferece o risco do exercício Exato. físico. E aí a gente fala, olha, vai nesse caminho, esse aqui, que vai dar certo. E às vezes, que é o exemplo da força muscular, o meu paciente não está conseguindo levantar da cadeira. Mas será que ele está fraco? Não, às vezes ele está precisando de exercício de potência muscular. Força ele tem, ele não tem a potência, porque a bradicinesia acaba prejudicando a potência, não é um problema de força. Né? Então, é isso que precisa ficar claro. Isso também é uma questão lá da graduação, pós-graduação, que o pessoal, né, começa a estudar e começa a entender melhor os caminhos. Mas não existe hoje nenhum estudo que seja bom para tudo. Então, são as que a gente fala, vários. Se a gente estivesse numa mesa com menu grande, a gente teria que escolher vários itens do menu para poder compor o nosso prato. O exercício é a mesma coisa. É igual a medicação. É a arte de personalizar, é a arte de quem está tratando. Exato. E a arte de participar é aquele que vai receber o tratamento. Exatamente. Né? Então, você é artista em avaliar aquele paciente, que tipo de fisioterapia eu vou dar e que tipo de exercício ele vai fazer. É meio que um gerenciamento mesmo, né? Porque isso vai mudar de acordo com a linha da vida. Isso vai mudando. Você precisa ir ajustando, né? Ir adaptando de acordo com a linha da vida. Até ele lá nos 90 anos, espera aí, dá para correr na esteira? Não dá. Então, o que dá para ele fazer? Tem dança que dá para fazer sentado na cadeira, dá para fazer alongamento. Nossa, tem tantas coisas que a gente pode oferecer, né? Então, o leque de opções é enorme, a gente só precisa ajustar. Porque todos os estudos de exercício, inclusive saiu uma revisão recente na Cochrane do Ernst esse ano, em junho, se eu não me engano, e ele coloca que justamente isso, nenhum exercício é ideal para tudo, né? Que para trabalhar exercícios de sintomas específicos precisam de tratamentos e intervenções específicas, mas uma coisa que eu vejo muito nos estudos é que existe ainda um conceito de one size fits all, né? Um tamanho de medida, de dose para todo mundo. Então, isso ainda não tem. Isso vai muito trabalho ainda para a gente poder personificar e personalizar, aliás, a questão da dose e do tipo de exercício. Várias áreas na medicina, né, Edson, estão personalizando. Né? Eu acho que é uma tendência. Né? Eu estava vendo a questão de autorregulação cerebral no paciente. Tudo, não, esse paciente eu vou fazer isso, esse não é receita de bolo para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, né? Exatamente. Bom, resumindo o que a Tamini e vocês estavam falando, quando o paciente nos pergunta qual que é o melhor exercício físico, né? Aí a resposta é, nós, o médico, o fisioterapeuta, nós prescrevemos diversidade de exercício físico. Ou seja, quanto mais modalidades de exercício físico a pessoa conseguir fazer, melhor. Só que, para que seja um bom exercício físico, devemos ter aderência ao exercício físico. E para que haja aderência, teria que ser um exercício físico que dê prazer para a pessoa. A pessoa que está fazendo exercício, o ideal é se sentir
prazer na hora de fazer aquele exercício físico. E, claro, devemos também verificar a questão da executabilidade do exercício para aquele paciente. Porque tem paciente que não vai conseguir fazer determinado exercício, mas consegue fazer um outro tipo de exercício. E assim por diante, a questão da adaptação ao exercício físico. Não é o exercício... Na verdade, nós devemos nos adaptar ao exercício e o exercício também deve se adaptar a nós, né? E é isso que o educador físico, o fisioterapeuta, os colegas da saúde vão ajudar o paciente a entender essa questão. E existe também a questão da programação, né? E os treinamentos, as intervenções de fisioterapia, pode haver uma progressão. Mesmo nas fases mais adiantadas da doença, se você fizer uma progressão, por exemplo, hoje ele faz 2 repetições, amanhã ele faz 3, amanhã ele está fazendo 5, né? Então, ou seja, houve uma melhora, não só de condicionamento, mas de aprendizagem motora. Então, alguma coisa, mesmo nas fases mais avançadas, está havendo plasticidade neuronal ali, porque ele está conseguindo ajustar, de repente, melhor a postura, ele consegue coordenar melhor o movimento de levar o alimento à boca, ele consegue mais velocidade para levar o alimento à boca, ou ele consegue vestir melhor o casaco, alguma coisa nesse sentido. Então, pode haver uma plasticidade. É claro que não é a mesma coisa de um cérebro de uma criança plástica. Exatamente. Né? A gente está falando de cérebros mais maduros. Mas é interessante essa palavra. A possibilidade. Você está jogando plasticidade, você está querendo dizer que a função cerebral melhora. Melhora. A gente não tem como provar isso ainda. Existem estudos de ciência básica mostrando, né, essa questão da plasticidade neuronal, mesmo em casos mais avançados. Mas você falou daquele estudo do exercício e tem. ressonância funcional, né? Né? Esse com pacientes provou, ainda né? Provou, com pacientes em estágios mais iniciais. Então, a gente agora ainda precisa de mais investigação, nos maiores estádios estudos intermediários para ver e como mais é que avançados. a coisa vai. Isso em doença de Parkinson. Para outras doenças, isso já existe, mas em doença de Parkinson ainda é uma questão a ser respondida. Tamini, uma coisa que você falou, então, que é fundamental aqui, que o diagnóstico precoce da doença é importante. É super importante, né? Existe até forças-tarefas aí nas associações de neurologia para que isso seja feito precocemente. E porque o que a gente repara é o que eu já comentei aqui, que normalmente o paciente ele não consegue perceber sintomas motores. Não, ele é já difícil. está há 2 anos com sintomas motores, 3 anos, não sabe o que tem, perde todo aquele tempo e aí depois descobre que tem a doença. E que esse tratamento, uma coisa muito interessante que você deixou bem frisado aqui, que eu achei legal, que esse tratamento na fase precoce é uma caderneta de poupança, é uma reserva que você está montando para o futuro. É isso? Assim, a gente não tem como provar, mas o que as pessoas me perguntam, tem como prevenir, que as famílias às vezes acompanham, né? O que eu posso fazer para prevenir, para não ter Parkinson? Eu falei, olha, não tem remédio ainda, né? Não tem nada que a gente possa oferecer em termos... Mas o que eu posso falar? Faça exercício. Porque se você não conseguir prevenir o Parkinson, outros problemas de saúde você vai conseguir prevenir. Mas a gente sabe hoje que pode ser um fator de prevenção. E o diagnóstico precoce é importante. É muito importante. A gente falou muito da prevenção da demência aqui, né? 40% dos casos de demência, de doença de Alzheimer, são preveníveis. Num país como o Brasil, por exemplo, até 50%, 60% dos casos são preveníveis. Isso. Se você montar aquela reserva cognitiva, né, tiver hábitos de vida saudável. E doença de Parkinson, tudo bem, eu não vou falar, não tem nada provado, mas um diagnóstico precoce e um tratamento adequado precoce é uma reserva, né? Você está montando uma reserva para o futuro, né? Tem até um artigo que saiu ano passado no JAMA mostrando, eles seguiram os pacientes com Parkinson por 5 anos que faziam exercício. Inclusive, a mortalidade diminuiu, né? Quando comparado com o grupo controle. Além deles terem uma qualidade de vida melhor, menos complicações motoras, a mortalidade diminuiu. Então, esse é um dado muito importante, né?
O que a gente precisa deixar claro é que nem todo mundo vai ter o mesmo efeito. A gente sabe que tem pessoas que vão ter mais dificuldades do que as outras. É uma questão de prognóstico, né? Talvez essa pessoa já tenha algumas outras doenças relacionadas à área da saúde que também podem piorar, né? Ou agravar um pouco o Parkinson. Então, mas o que a gente vê é que essas pessoas, nesse estudo, eles mostraram que mesmo essas pessoas que tinham outras comorbidades associadas, eles também foram melhor. Quem fazia exercício ia melhor do que quem não fazia exercício. Comparando no grupo de quem não faz exercício. Exatamente. Então, é um dado bastante relevante na literatura que a gente precisa levar em conta, né, hoje, quando a gente fala de Parkinson. E mesmo não tendo o mesmo efeito, se tiver um efeito menor, mas é um efeito, né? Talvez a gente não tenha o efeito que a gente quer, que é voltar a ter, quem tem 50, voltar até 20. Até eu queria. Eu queria tanto. Né? Eu Talvez... fui fazer um trekking esse fim de semana, a como eu gente não sofri. aguenta Falei, mais, não, né? meu puta. A gente não aguenta mais, o mas mesmo. a gente tem que entender qual que é a fase da vida que eu tô. Então, eu preciso ter consciência que eu vou conseguir fazer coisas das pessoas que têm a mesma faixa etária que eu. Porque coisas que eu fazia há 20 anos atrás é difícil, né? Impossível? Não é, tem gente que consegue. Mas quando a gente fala de alguém que vive com a doença de Parkinson, a gente tem que pontuar também. Então, vamos ter metas. Qual que é a meta que você quer atingir, por exemplo, em 6 meses? Eu quero voltar a caminhar no parque, eu quero ir no casamento da minha filha, quero entrar com ela. Objetivos claros, né? Ok, a filha vai casar daqui 6 meses, vamos treinar marcha. Então, esse é o nosso objetivo. Então, a gente estabelece as metas. Você vai entrar com a sua filha lá? Então, você tem que vir na fisioterapia. Fazer treino de marcha. Bonitinho, né? Sem freezing na hora de entrar. Vamos lá, vamos fazer treino de marcha. Então, aí as adaptações. E são, como o Edson falou, são metas executáveis. Exato. Não adianta, não. O Rodrigo é um felizardo que vai subir o Aconcagua aí de novo, né? Mas eu não vou subir o Aconcagua, nem que eu não tenho doença de Parkinson, mas eu não vou conseguir. Mas essa não é a realidade para todo mundo. Não é a realidade, né? Acho que são a gente tem que ter metas alcançáveis. Exato, realísticas. Realísticas. Né? Por isso, é o outro P, a medicina participativa. Participativa. Né? A gente tem, na mesa de discussão, a pessoa tem que estar junto. Qual é o seu objetivo? O que você quer esse ano, daqui 5 anos? Joia. O que você espera? Né? Porque nós vamos te ajudar. A gente sabe como fazer isso, mas e a sua participação nesse tratamento? Qual é a sua expectativa? Porque a pessoa tem que ter a responsabilidade também de ir lá tomar o remédio no horário, de ir lá não faltar a fisioterapia, de fazer o exercício com o educador físico, de ir na fono. Tem que ter a responsabilidade, né? Que não é só um problema financeiro, porque tem gente que não tem problema financeiro e não adere, né? Então, é jogar isso também. Às vezes o sonho do paciente é tomar aquela pílula e resolver os problemas dele. Infelizmente, né? A gente não chegou ainda né? Nessa solução. Mas isso ficou muito claro. Isso ficou muito claro. Voltar aí à pandemia. A pandemia, qual que era o sonho do cara? Tomar um remédio e acabou. Né? Vou fazer o que eu quero e acabou. É isso. E aí aparecem os oportunistas que oferecem esse tipo de coisa. Sim, né? Isso tem bastante. Dá errado, né? Por isso que é importante a participação do paciente é muito importante. O esforço. Muito. Você faz o seu esforço, ele faz o dele. Né? Isso. Eu falo, é uma parceria. Exatamente, é uma sociedade. Meio a meio. Meio é responsabilidade minha e a outra metade da pessoa, né? Da família, enfim, dos envolvidos. E se não tiver esse contrato, esse acordo no começo, não vai bem. Não vai dar certo. São pouquíssimas as pessoas que conseguem aderir. E é uma pena, porque a gente sabe que hoje a gente pode ajudar. Né? Então, parte das pessoas que não acreditam, e a gente sabe que é muito difícil viver com a doença. A gente sabe que não é fácil. A gente não está floreando aqui. Não, né? O que a gente está tentando mostrar para vocês, né, o público, os médicos que vão assistir esse podcast, é que pode existir um caminho diferente. Né? Só que a gente só vai saber se tem o caminho se a gente começar a trilhar.
né? Se a gente começar a se empenhar um pouco mais. E assim, eu espero que a mensagem fique clara, né? Que realmente é o caminho que a gente tem para hoje. A gente sabe que é muito difícil para a pessoa que tem doença de Parkinson viver com doença de Parkinson. Só que nós, da área de saúde, nós temos que ser otimistas. Por quê? Porque assim como o pessimismo é contagiante, o otimismo também é contagiante. Então, eu acabo sendo, às vezes, até exagerado no podcast. Motivador demais. Motivador demais, né? Passando talvez até uma ideia de que subestimando a doença, né? Só que a intenção nunca foi essa de subestimar nenhuma doença. Pelo contrário, nós tentamos ser otimistas com a doença justamente para contagiar a família e os pacientes desse otimismo, para que vocês não desistam no meio do caminho, para que vocês persistam no tratamento, para que haja aderência ao tratamento, aderência ao exercício físico, aderência aos programas de fisioterapia, né? E os pacientes perguntam para mim, eu queria saber o que a Tamini... como ela responderia. Os pacientes perguntam para a gente: puxa, doutor, vocês falam tanto de exercício físico, quanto tempo de exercício físico eu preciso fazer durante a semana? Então, tanto a Academia Americana de Cardiologia como a Academia de Neurologia, né, e os estudos mostram, no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. É a média, tá? E aí, assim, conta fazer uma caminhada leve, conta fazer um exercício mais intenso. É que aí vai depender do que você precisa, né? Mas o mínimo é isso 150 minutos por semana. Isso é bem descrito. Foi citado aqui no podcast de demência, o Mário Pérez falou no podcast de cefaleia, e você está confirmando. E está bem descrito isso na literatura. Isso faz bem para a saúde, né? Não é só para o Parkinson, né? Isso faz bem para todo mundo, né? Eu sempre respondo, movimente-se o dia todo. Nós, seres humanos, nós fomos feitos para nos movimentarmos. Podemos não estar fazendo exercício físico na academia propriamente dito, ou podemos não estar no Parque do Ibirapuera correndo, mas movimente. Tente ir para qualquer lugar a pé, se possível, subir escada, evitar de usar elevador, se possível, ou seja, movimente-se o dia todo. O pessoal das blusones lá na Sardenha, em Okinawa, e na Grécia lá, ninguém faz academia, é andar. O dia todo eles andam. Bom, falamos aí quase 2 horas. Nossa! Foi muito legal. Para finalizar o nosso podcast, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera lá, deixasse sua última mensagem para o nosso ouvinte. Bom, o que eu posso dizer para vocês, assim, em termos de reabilitação, é que não demorem para procurar um profissional especializado nessa área, porque isso pode mudar a qualidade de vida de vocês e fazer vocês viverem melhor e poder aproveitar todas as áreas da vida, né? Melhorar as atividades, as funções, relacionamento com a família. Então, o exercício em si não é um benefício próprio. É lógico que a gente pensa no benefício motor, mas vai beneficiar também todas as áreas da vida. Então, corre! Isso aí. A doença de Parkinson é uma doença em que a pessoa que tem, assim como a sua família, nós precisamos praticar exercício físico. O exercício físico ele é muito importante porque alivia os sintomas não motores da doença de Parkinson, então alivia a dor, faz dormir melhor, alivia a depressão e a ansiedade, né? Ou seja, os sintomas não motores da doença de Parkinson são aliviados pelo exercício físico e além disso, assim como os programas de fisioterapia, ele alivia também os sintomas motores da doença de Parkinson, no caso a rigidez, a lentidão dos movimentos. O exercício físico melhora a parte motora do paciente. Nós não podemos esquecer que existem suspeitas no mundo científico, suspeita de que o exercício físico
faz com que diminua a velocidade de progressão da doença. Existe suspeita disso. Então, é importante nós praticarmos o exercício físico para que haja redução da velocidade de progressão. E existe também uma suspeita clínica. Tudo isso ainda precisa ser devidamente comprovado no mundo científico, só que existem suspeitas de que diminui o grau de progressão da doença e possivelmente também pode jogar lá para frente o aparecimento dos sintomas motores da doença de Parkinson. Bom, muito obrigado, Tamini. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado a você que assistiu esse episódio fundamental na doença de Parkinson, que é o pilar da reabilitação física. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, mande para os seus amigos. E eu gostaria de agradecer muito a comunidade hands-on, que está aumentando. Hoje nós temos mais de 2.000 inscritos em menos de um ano de canal, né? Temos mais de 4.000 horas view, ou seja, Médicos Hands-on está conectando a medicina de ponta com você. Muito obrigado a você que nos assiste. Espero que vocês prestigiem outros episódios.